Você tá aí? Eu tô correndo hoje, acabei de chegar da academia, deixa eu tomar um banho rapidinho e eu já volto. Rapidinho, rapidinho, muito rápido. Pronto, banho tomado, cabelo até já seco, porque tá um calorzão aqui. Bem-vindo ao Papo de Artista número 2. Primeiro Papo de Artista a gente falou sobre meta. Estamos começando o ano e estamos pensando nas resoluções, nossos objetivos, né? O que a gente quer para um período de tempo. E aí a gente cai num tema muito interessante, que é o próprio tempo em si. Quando a gente está falando de meta, uma das coisas que a gente falou foi: vamos fazer metas para quanto tempo? É interessante fazer para 5 anos, para 2, para 1 semestre? E qual a regularidade disso? Quando a gente está falando disso, a gente está falando da importância de você administrar o seu tempo. Hoje na vida, tudo é tempo. E se você pensar aquela frase, né, que tem, nós somos um sopro. Não um sopro de fato, né, tipo, não, mas um sopro é o tempo. Tão rápido quanto isso, acabou. Tão rápido, foi. É porque é o tempo. É porque nós somos tempo. E se pensarmos assim, grandemente, nós somos realmente um tempo muito pequenininho. Nós somos um pequeno soprinho. Então, por isso que a gente tem que utilizar e administrar o nosso tempo de vida, o nosso tempo consciente, de uma maneira muito e muito inteligente, perspicaz e ativa. Senão, o que a gente faz é o seguinte: a gente deixa o tempo passar, a gente fala o tempo todo que a gente está sem tempo, e o que acontece? A gente não vive conscientemente. A morte, muitas das vezes, é tida como uma inconsciência. O sono é quando estamos inconscientes. Mas hoje em dia, cada vez mais, a gente fica inconsciente no nosso dia a dia. A gente fica maratonando o Telecine, o Netflix, esses streamings. A gente fica horas aqui jogando joguinho, ou escrevendo o WhatsApp, ou indo no Instagram. E a gente ia fazendo um negocinho rápido. Passou meia hora, passou uma hora. Você ficou vendo bobeira, vendo aí os memes, os stories, os reels, e nem percebeu que passou tempo. Passou vida, passou a sua vida, passou aquele momento que você vai desejar quando você tiver mais tempo, quando você tiver 60, 70 e você for olhar para trás e pensar: por que eu não aproveitei tanto quanto eu pude? Né? Tem um estudo que mostra quais são os maiores regrets, né? Os maiores arrependimentos aí das pessoas no leito de morte, e tá sempre ligado ao que eu não fiz, ao que eu não tive tempo, ao que eu gostaria de ter colocado em ação. E por que você não coloca? Porque você está vivendo de forma inconsciente. Quer dizer, você está trazendo o conceito mais puro de morte, que é a inconsciência, para a sua vida. Então vamos estar presentes e conscientes. Tempo é tudo. A gente começou falando isso. Se a gente pensa em amor, é construção. Isso leva tempo. Se a gente pensa em aprendizado, precisa, para você aprender, você a interiorizar e você entender o conhecimento de uma forma mais profunda. Isso leva tempo. Relacionamento leva tempo, né? Autoconhecimento leva muito tempo e disposição, né? Conquistas, troféus, resultados, né? Você ganhar um upgrade aí no seu trabalho, promoções, é tempo, é estrada, é currículo, é bagagem, e tudo isso se resume em tempo. Né? Você precisa de tempo para ser mais inteligente, né? Mas quando a gente pensa em tempo, uma frase que me chama muito a atenção, a gente falou no vídeo anterior, eu faço questão de retornar a ela, é a única coisa que consegue distorcer o tempo que a gente sempre quer, que a gente quer bastante, a gente quer: como é que eu faço mais com menos tempo? Como é que eu alcanço a coisa mais, o resultado mais rápido? Parece que a gente está sempre assim, né? E é a intensidade. A intensidade distorce o tempo.
Essa é a frase. E é assim que a gente vai conseguir distorcer o tempo. Porque fizeram um estudo, né, numa faculdade norte-americana. Falaram assim, olha, vocês que são os objetos aí do estudo vão voltar daqui a uma semana. E eu quero que vocês pensem e conversem com os amigos, os familiares essa semana, para vocês tentarem pensar todos os grandes momentos da vida de vocês. O que vocês viveram, o que vocês lembram. E eu quero que vocês contem em fatos, não assim em sentimentos, né, e emoções, mas em fatos. A sua vida. O que você fez? Eu fui, eu conquistei, eu namorei, né? Tudo em verbos, em fatos, né? Toda a história da sua vida. E as pessoas que tiveram mais, assim, lembranças, né? Mais vivências, e conseguiram resgatar, né? Aquelas memórias, elas passaram mais ou menos de 6 a 7 horas falando. Eles pegaram pessoas de 35 a 40 anos, mais ou menos. Então, coloca aí a média de 37, coloca 40 anos aí. Eles tiveram uma média de 6 a 7 horas para lembrar o que viveram. Então você imagina que após 40 anos, mais ou menos a metade da sua vida, vamos dizer assim, você se lembra vividamente, ativamente, de 6 ou 7 horas. Quer dizer, às vezes menos do que um dia de trabalho, né? Menos de uma diária, né? Você se lembra. É porque aqueles momentos você esteve realmente presente. Aqueles momentos você viveu na sua consciência e na sua presença. Por isso, eles viraram memórias carimbadas, né? Eles viraram um presente para você lembrar no futuro. E esses presentes se tornaram presentes ao seu eu do futuro. Porque nos outros momentos, você não estava captando do jeito que você estava vivendo. Né? Tem uma frase do Jung que fala, né? Corpo e mente juntos. Corpo e mente presente. Quando corpo e mente se desconectam, você já não é você já não está presente. E aí o que acontece? Você não consegue lembrar, entender ou potencializar aquele momento. Então, só quando a gente junta, só quando a gente está aqui, presente, nada de celular, nada tá pensando na listinha que tem que fazer no supermercado, nada tá pensando no médico que tem que levar o filho, mas você tá aqui, olho no olho, eu e você, conversando e trocando uma ideia e a gente se entendendo e se disponibilizando, isso vai ficar para a memória. Isso vai marcar. Isso lá quando você tiver 40, 60, 70, 80 anos, você vai lembrar, porque marcou. E isso é importante fazer no nosso tempo. O nosso tempo não é uma linha, mas tem momentos em que a gente fala, cara, o tempo poderia parar aqui. Isn't this great? Couldn't you just stay like this forever? Chandler, couldn't you just stay here forever? Yeah, here, somewhere else, wherever. Tá tudo muito bom, tá tudo muito perfeito, tá tudo lindo. Isso é fantástico, né? Viver esses momentos em que você quer congelar, tirar uma foto e guardar aqui, né? Não é foto, né, literalmente, mas guardar e levar aqui no seu peito. São esses momentos que a gente tem que potencializar o nosso tempo com eles. Agora, uma coisa que me chamou muito a atenção e que foi uma das coisas que, tipo assim, quando eu vi, eu falei, gente, que é isso? Que é isso? Eu li há muito tempo atrás e aqui no Papo de Artista você vai ver sempre muitas referências, tá? Você anota tudo. Você viu que no nosso primeiro a gente falou de livro, a gente falou de um monte de coisa, né? Nesse também a gente vai dar muitas referências, né? O Tim Ferriss, que é aquele cara que criou, né, aquele livro Trabalho 4 Horas por Semana, que é um livro muito interessante, apesar desse título meio piegas, meio assim, né, muito publicitário e tal, mas principalmente na época que ele foi
né, lançado e publicado. Acho que agora já está bem desatualizado, né? Mas quando ele foi lançado e publicado, e se você tivesse lido naquela época, nossa, ia ter sido assim, ia ter aberto sua mente muito. E eu li uns anos depois, né? Mas eu gostei muito dele. Eu gostei muito do mindset dele. Eu falei, não, tem que seguir esse cara. Pessoas que a gente gosta e que a gente vê um matching, né, no mindset. Eu costumo fazer esse paralelo, vamos supor, como se fosse um matching do Tinder, por exemplo. Deu match. Siga essas pessoas, as pessoas que você tem uma afinidade cognitiva ou de inteligência, que você vê que as referências são legais. Siga essa pessoa, escuta essa pessoa, anota o que a pessoa fala, pesquisa depois o que a pessoa indica. Ele é uma dessas pessoas para mim. E aí, ele manda sempre, até hoje, eu já assino há um tempão, é de graça, e-mails toda sexta-feira, que ele chama de Friday's Bullet, quer dizer, os pontos importantes de toda sexta-feira. Né? E ele sempre fala o que ele está ouvindo, o que ele está lendo, qual é a frase que está chamando a atenção dele, qual produto ele está testando, né? E uma vez ele falou assim, olha, eu estou vendo muito esse site está muito impressionante, me fez pensar sobre a questão do tempo. Isso era muito tempo atrás. Eu peguei aqui, né, esse site, e esse post foi postado em 2015. Eu acho que o Tim Ferriss deve ter falado sobre ele um ano depois, ou alguma coisa assim. Mas olha quanto tempo atrás, né? E esse foi o primeiro momento que abriu minha cabeça. O site se chama Wait But Why. Esse site já foi citado por várias pessoas importantes aí no mundo do business e escritores. Fica a dica para vocês. Wait But Why. Aí fala assim, new post every sometimes. Quer dizer, um post novo a cada qualquer dia, né? Qualquer dia. E aí, a postagem de dezembro, 11 de dezembro de 2015, por Tim Urban, que é quem posta aqui, falou The Tail End. Então, quer dizer, a ponta final da cauda, né? E ele começou a explicar os seus anos de vida restantes ou suas ações restantes na sua vida, caso você morra com 90 anos, em gráficos. E quando ele fez isso, ficou muito claro que falta pouco tempo. Apesar daquele ano ser 2016, 2017, não sei qual ano, que eu vi, e eu falei, gente, tá visual e falta pouco tempo. Por isso que eu queria mostrar aqui para vocês, presta atenção. Ele fala assim, os anos dos seres humanos se eles tivessem 90 anos. Esses são os quadradinhos. E aí a gente pode pintar. Eu hoje tenho 41 anos. Então vamos ver quantos desses aqui eu vou pintar e quantos faltam. Então quando você pinta, você tem uma noção de quanto você já preencheu. Aquele negócio do copo cheio, o copo vazio, né? Você vê, você fala, falta pouco para beber. Falta pouco para aproveitar. Falta menos do que eu achava. E você começa a entender o tempo numa outra dimensão. Porque você está vendo na sua frente, graficamente, constatado, que falta pouco, minha gente. Falta pouco. Por mais que falte muito, falta pouco. Então, aí eu tive um choque. 2016, 2017. E aí eu falei assim, nossa. Aí depois ele vai além, olha aqui, continua olhando aqui comigo. 90 anos na vida humana por meses. Cada linha dessa significa 3 anos. Vamos marcar quantas dessas a gente fez, né? Aí depois, né, 90 anos da vida humana em semanas, né? E aí vamos lá, vamos marcar quantas semanas a gente ainda tem? Ok. E aí ele começa a fazer uma coisa interessante. Ele começa a fazer, não em ano, meses, dias, etc., né? Mas em coisas que você faz, em coisas que você gosta. Então, em livros, por exemplo. Se você tem uma média de leitura de 1 livro por mês, né? Ou, sei lá, 6 livros por ano, né? Dependendo. Aí você transfere quantos anos faltam para quantos livros faltam você ler. Se você completar 90 anos, né? Porque ainda tem isso! Ainda tem isso! Né? Mas deixa isso aí pra lá. Mas, aí você fala, poxa, faltam poucos livros. Então aquela lista de livros que eu tenho que priorizar. E aí começa a entrar em você um sentimento de priorização, que é uma coisa muito importante no tempo.
né? A gente falou que tempo é tudo, a gente falou que para tudo precisa de tempo, a gente falou que o tempo é escasso e tem menos do que a gente acha, e como tem isso tudo, a gente tem que priorizar. E uma das coisas que o ser humano faz muito mal porcamente é priorizar, principalmente hoje em dia, na era digital, que a gente perde tempo assim, tá perdendo tempo, ih, foi tempo. E o dia passa. E às vezes a gente até torce pro dia passar. Olha que loucura! A gente torce, ih, passou, ih, quero logo que chegue o final de semana. Olha esse negócio aí, olha a sua agenda aí. Então, vamos supor que você tem os seus pais morando longe. Você os vê 1 ou 2 vezes por ano. Você tem, vamos supor, 40 anos. Você vai morrer aos 90, mas vamos colocar que seus pais também vão morrer aos 90, né? E vamos supor que seus pais têm 70, né? Tiveram quase com 30, quase 30. Então, vamos fazer um cálculo aqui muito breve, só dessa situação, né? Então, os seus pais, vamos supor, têm mais 20 anos de vida. Tá, se você os vê 1 vez por ano ou 2 vezes por ano, você vai os ver de 20 a 40 vezes mais. Quando você morava com eles, você os via mais do que isso no mês, né? 1 mês e 10 dias. Só que você mora longe. Então, se eles viverem até 90, se você também viver mais 20 anos, você vai os ver somente mais de 20 a 40 vezes na sua vida. Então, que tal aproveitar o tempo? Que tal fazer esse tempo ficar prazeroso, gostoso, bom, leve, importante, com qualidade? Porque falta pouco, né? Falta pouco. Esse post aqui fez assim, mudou. Aqui nesse post ele vai falar assim, quantas primaveras você tem. Aí se você gosta de jogar bola ou de Copa do Mundo, quantas Copas do Mundo você vai ter, quantas eleições você vai participar, quantas férias de verão você vai ter, quantos livros você vai ler. Ele também coloca... você come pizza 1 vez por semana, quantas pizzas mais você vai comer para você priorizar aí suas pizzas, e vai fazendo diversos cálculos aí para você entender nas coisas que você gosta de fazer, nas coisas que você já prioriza, quantos mais restam. E aí você vai pensar, não vou conseguir ler todos os livros que eu tenho na minha lista, não vou conseguir visitar todos os países que eu gostaria de visitar. Eu tenho que priorizar, e tenho que priorizar desde agora, desde agora. Porque o que as pessoas mais velhas falam sempre é, queria ter começado antes. Sempre isso. Vai investir? Queria ter começado antes, já estaria agora milionário. Vai ler mais? Queria ter começado antes, já teria maior conhecimento. Vai se formar? Queria ter começado a faculdade antes. Demora 4 anos de qualquer maneira, se eu tivesse começado já teria terminado. E você está esperando o quê, meu Deus? Aí aqui ele termina o post falando assim, existem coisas que a gente pode fazer cálculos aqui, mas existem alguns takeaways, quer dizer, existem algumas lembretes importantes que você pode levar disso, né? Viver no mesmo local das pessoas que você ama faz a diferença e aumenta mais de 10 vezes a interação com essas pessoas e, né, o tempo de qualidade, né? Prioridade matters, priorities matter, é isso que ele fala aqui, quer dizer, você precisa priorizar tudo na sua vida, porque tic-tac, tic-tac, né? E qualidade de tempo importa sim. Então, assim, esse me abriu a cabeça, e esse é o primeiro ponto que eu quero falar com vocês aqui. O segundo ponto é o seguinte, concentração e estar presente. Estar presente a gente já falou um pouquinho antes, mas concentração é importante, né? A gente leu aqui no nosso canal, e tem resenha aqui, vou colocar para vocês na legenda, sobre A Única Coisa. É um livro fantástico, fenomenal, comentado também no nosso primeiro vídeo, em que ele fala qual a única coisa que eu devo fazer para que faça com que todas as outras coisas sejam fáceis e para que eu consiga chegar mais rápido no meu resultado, né? Foco. Né? Tem uma história super interessante que é o seguinte, tem um cara que colocou uma ave, né, e colocou num campo e falou para os arqueiros, né, apontarem na direção do olho da ave, que queria que atingisse ali no meio do olho da ave que estava lá em movimento e eles estavam tentando focar.
Chegou o primeiro, empunhou, né, o arco, esticou a flecha e ele perguntou: o que você está vendo? O que você está vendo? E ele respondeu: eu estou vendo as árvores, eu estou vendo o céu azul, eu estou vendo nuvem. Aí ele falou: ok, pode parar, volta com essa flecha, próximo. Aí ele foi logo concentrado, fez assim e ele perguntou: o que você está vendo? Eu tô vendo um pássaro pra lá e pra cá, eu tô vendo bater asas, eu tô vendo as penas dele, eu tô vendo vários pássaros. Pode parar, larga essa flecha. Chega o próximo. E aí ele falou: o que você está vendo? Empunha e mira lá. O que você está vendo? E ele falou assim: o olho. Ele falou assim: pode atirar. Pode atirar a flecha. Porque o foco estava tão estreito, estava tão focado no objetivo, que era o olho, que ele não estava vendo nada mais. E é mais ou menos assim que a gente tem que ser com a concentração dos nossos objetivos, né? Para a gente otimizar, para a gente intensificar, né? E a gente conseguir distorcer esse tempo. Porque senão a gente vê tudo mais. E a gente fica preso numa nuvem, e preso em outros pássaros, e preso, e vai passando, vai voando, as nuvens vão ventando, e aquilo vai saindo, daqui a pouco, cadê o olho? Cadê o olho que você estava atrás? Já não te olha mais. Você já não vai conseguir. Já foi, já voou, já piscou. Então, essas histórias que a gente conta são muito importantes para entender isso, né? Essa importância da concentração e de se estar no tempo. Quando a gente foca no passado, o que começam a falar, né? Excesso de passado é depressão. Excesso de presente é estresse. E excesso de futuro é ansiedade. Então, quando a pessoa está depressiva, ela está assim, né, foi diagnosticada com depressão, é porque algum fato, alguns traumas, alguns acontecimentos do passado estão tão presentes que ela não consegue estar presente. Quando a pessoa está tão preocupada com o futuro, a situação econômica, ai meu filho, vou ter que pagar a faculdade para o meu filho, desde já vou ter que ficar economizando. Ai, não sei. Quando você está no futuro e você antecipa esses problemas que podem nem existir no futuro, você está vivendo em ansiedade. E quando você está 100% no presente, você está no estresse. Então você sabe o que está em excesso, dependendo do que você está sentindo, né? Então você tem que estar equilibrado para neutralizar esses sentimentos de depressão, estresse e ansiedade, né? Você está num presente ativo, num presente equalizado. Isso é importante, porque falando de tempo, a gente tem que ver onde e em que tempo está a nossa mente e os nossos pensamentos. Tem uma passagem muito interessante dada pela filósofa Lucilena Galvão, num dos cursos dela sobre administração de tempo. Até indico, se voltar a abrir aí o carrinho, ou se ela voltar a dar esse curso, ou disponibilizar materiais, veja e procure o material da Lucilena Galvão, fantástica pessoa, conhecimento fantástico. Se você não conhecia, você anota mais essa referência para você. E nesse curso, ela fala sobre a administração do tempo, né? Como é que é importante isso? Aqui a gente está dando uma pequena pincelada nesse nosso bate-papo do Papo de Artista que a gente está iniciando aqui. Olha, eu tô falando com você artista, com você criativo, com você que quer aprender e quer se aprimorar. É claro que os primeiros tópicos estão mais gerais, né? Estamos começando o ano, estamos começando a entender, mas o artista, quando ele é bom, ele interioriza, ele sabe um pouco de tudo. Ele sabe um pouco de engenharia, que ele quer desenvolver, de repente, né, a sua escultura. Ele sabe um pouco de culinária, porque ele quer entender um pouco da química daquilo. Ele sabe um pouco de botânica, ele sabe... O artista, ele entra em várias áreas de conhecimento, porque ele é múltiplo, né? Dependendo do artista que é, se for ainda, né, ator, né, ele é mais múltiplo ainda. Então, quando você está falando de arte, você quer
entrar em diversos universos, entender esses conceitos que a gente está falando aqui, do tempo, para você começar a pensar na sua carreira, para você começar a pensar no seu dia a dia, é muito importante. Estamos falando inicialmente de tempo, inicialmente de meta, e daqui a pouco, aos poucos, a gente vai entrar em assuntos mais pertinentes aqui ao nosso Papo de Artista. Você vai ver. Segure que a gente vai fazer um alinhamento, um desenvolvimento intelectual aqui legal para você. Essa troca vai ser muito importante para você. Entenda, anota, chega aqui com um caderninho. Olha, eu estou com o meu caderno, eu estou com ele todo anotado aqui. Você chega com ele e anota. Se não separou um caderno para isso, já vai separando agora. Amor como direção, coração aberto e caminho reto. Amor como direção, ela fala muito sobre o propósito, né? O ideal de vida, né? Que tipo de ser humano que a gente quer ser quando a gente está conquistando um ideal? A gente tem que olhar para o nosso eu do futuro, a gente tem que olhar quais são os nossos objetivos e propostas e ideais e lutar para já ser, antecipar até para o presente essa pessoa do futuro. O amor como direção fala de propósito e fala de ideal. Quer dizer, a grande pergunta aqui é o que eu quero ser no futuro? O que eu quero conquistar no futuro? Você sabendo o que você quer conquistar, você sabe como você tem que ser. Você sabendo como você tem que ser, você sabe os valores que você tem que ter. E essa é a primeira coisa. Os valores que você tem que ter hoje para você conquistar aquilo que o seu eu do futuro vai ter conquistado. Então você traz a presente aquele seu eu do futuro. Você tenta pensar aquele eu do futuro, o que é aquele propósito, aquele ideal, quais os valores que ele precisa ter. E traz a presente. Então eu preciso ser uma pessoa íntegra, eu preciso ser uma pessoa honesta, eu preciso ser uma pessoa que é generosa com os outros. Eu já vou trazer isso para as minhas ações, os meus pensamentos hoje, né? Então os meus valores, a ação presente. Esse é o primeiro ponto. Segunda coisa, se eu sei o que eu quero, se eu sei o meu destino, esse caminho é muito importante, porque é nesse caminho que tudo vai acontecer. E pode ser que depois eu fale, não, aqui é melhor do que aqui, e aí eu percorra um pouquinho diferente, mas essa estrada é muito importante. O que tem nessa estrada? O que tem muito mais é dispersão. É gente falando, não, faz isso aqui que isso é melhor. Não, faz esse curso aqui que é melhor. Lança esse livro. Não, para esse projeto, presta atenção aqui um pouquinho nesse negócio aqui. Não, dá atenção aqui para aquela pessoa. Se você tem um propósito, um objetivo, você vai saber, né, contornar tudo que te tira daquela direção. Então você vai saber o que você precisa, né? E tudo que você não precisa. Então, esse discernimento dos seus valores a tempo presente, do que você precisa, do que você não precisa para construir o que você colocou como objetivo, são duas coisas muito importantes. A terceira coisa aí é a identidade. Então, tem uma frase que fala, o teu nome interno está no horizonte. Quer dizer, a sua identidade está no horizonte. Quem é aquela Marcela que eu quero ser? Quem é? Qual a proposta? Né? Eu acho que todo mundo aqui veio para falar uma mensagem. Todo mundo aqui veio para fazer um mundo diferente, independente das proporções. Né? Tem gente que vem para mais, tem gente que vem para menos, mas todo mundo vem com uma missão. E se você não falar? E se você não abrir a boca? E se você não fizer essa diferença que você veio para fazer no mundo? Qual que é a sua diferença? Qual que é a sua missão? Não deixa que o tempo passe e você não faça. Não deixa que o tempo passe e você fique aí, né? Como é que fala? Se contornando aí e não se deixando abater por antas. Né? Vá no seu objetivo. Senão você vai ficar se debatendo com antas e você não vai conseguir chegar lá. A coisa mais difícil é a gente contornar antas na nossa vida. Então a gente faz quero chegar aqui. Tipo, faz assim com as antas e vamos lá. Não deixa, né, esses percalços baterem. Você tem que vir ao mundo e conseguir falar a sua mensagem.
Você não pode morrer antes. Né? Um mundo que você pensa que você não tem nada mais a aprender e nada mais a ensinar é um atestado de óbito. É você falando que não tem mais nada a fazer aqui. O que você tem para fazer aqui? O que você ainda tem para fazer aqui? Faz. O tempo está passando, você veio fazer a sua missão, você veio falar a sua verdade, você veio colocar uma mensagem, você veio tocar vidas. Você veio, de repente, fazer a vida, às vezes, de uma pessoa ser diferente depois que ela passou por você. Depois que ela encontrou você na sua vida. Às vezes é isso. E a diferença na vida dessa pessoa que você tem que fazer. E você está fazendo? Você está aí, abobado aí, né? Se distraindo aí com âncoras no caminho. Não dá. Não há tempo. E aí a gente chega no segundo ponto, que é o coração aberto. É justamente isso. Fazer a diferença e elevar a consciência do outro. O que a Lúcia Helena Galvão faz, o que os nossos professores fazem. Você lembra de vários professores? Você teve vários. Você coloca aqui 20, não sei quantos professores, colégio, maternal, faculdade, aulas avulsas, mas quantos, às vezes não dá nem uma mão, quantos você lembra que realmente tiveram impacto na sua vida? Você lembra coisas que eles falaram, histórias que eles contaram? Quantos são esses que mudaram sua forma de ser, mudaram sua forma de pensar, te ajudaram, te elevaram na sua consciência? E mudaram sua vida, mudaram suas relações. Às vezes tem às vezes nem isso. Mas tem gente que passa pela sua vida mudando a sua vida, mudando você. Tenta lembrar aí, faz esse exercício das pessoas que passaram na sua vida, professores, alunos, vizinhos, estudantes, empregados, chefes, gente que a gente vê na rua, né? Às vezes porteiro, às vezes atendente, às vezes, sei lá, às vezes algum trabalhador que trabalha com você, até esporadicamente, atores, escritores, livros. Quem é aquela pessoa? Atrás daquela letra tem uma pessoa, atrás daquela fala tem um roteirista, atrás daquela interjeição tem um ator. Quem foi que tocou seu coração e mudou, nem que seja um pouco, na sua vida? Isso foi tempo. Isso é fazer a vida não passar em vão. Isso é fazer o tempo valer a pena. Que é outra característica que faz com que o tempo tenha valor, né? E se torne valioso. Que a gente lembre, dentre essas 6, 7 horas aí, a gente se lembre daquele momento, daquela pessoa, né? Então, isso é importante, é o coração aberto. Tem uma história que a Lúcia Helena Galvão comentou, que foi o seguinte, que eles fizeram um experimento, né? E aí eles colocaram, assim, um bichinho, né? Que estava lá se afogando na água fervendo, e fizeram um experimento, o bichinho quase, e quando ele estava quase naquela coisa de desistir, eles pegaram, tiraram o bichinho de lá e salvaram. E aí depois voltaram com o bichinho, e o bichinho ainda perdurou mais tempo. Quer dizer, quando o bichinho achou que estava no seu limite total, que ele ia desistir, você estendeu a mão e o bichinho ainda sobreviveu mais tempo, ainda lutou mais tempo. E aí fizeram outro experimento, né, com esse mesmo bichinho. E o bichinho já chegando quase no seu nível, ele perdurou. Ele perdurou quase o dobro do tempo. Porque ele estava na esperança que, como aconteceu antes, tinha alguém que ia vir ali e ia ajudar ele. Tinha alguém que ia estender a mão e ia estar ali com ele e ajudar ele. Então ele não deixou aquele ser o momento do seu último respiro. Ele foi além, o dobro, além. Porque ele tinha esperança de alguém estender a mão, porque ele sabia que era possível, já tinha acontecido. Ele falou assim, não, vai vir alguém. De repente, quando você
estende a mão para alguém, a repercussão daquilo, a mudança na vida dessa pessoa não é só naquele momento em que você está ali presente, em que você ajudou genuinamente aquela pessoa, mas é para a vida inteira. Porque isso vai se refletir em toda e qualquer ação dessa pessoa, em que ela vai perdurar, vai lutar e vai se engrandecer ainda mais, porque ela vai lembrar que um dia alguém ajudou. E um dia ela foi mais forte por isso. E agora ela pode ser, mesmo que às vezes sozinha. Então, quando a gente está com o coração aberto, apesar de a gente ter nossos objetivos, nosso tempo, a gente está com o coração aberto para ajudar o outro, para tornar aquele tempo mais valioso e potencializar o nosso tempo na vida do outro. Isso é muito importante. Esse foi o segundo ponto, o coração aberto. O terceiro ponto que a gente anotou aqui foi o caminho reto, né? Quando você tem o seu objetivo, você não se desvia dele. Você foca e você vai. E você sabe tudo mais em que são antas que você tem que passar essas antas, né? E tropeçar nessas antas e passar essas antas. Não se deixe ir por outro caminho por causa de obstáculos, por causa de antas, por causa de outras urgências. Quando a urgência acontece, ela vai chegar a você. Quando, né, alguma coisa é realmente urgente, ela chega a você. Você não vai precisar ficar prestando atenção em tudo na sua vida, porque vai ter alguém ali falando uma urgência. A urgência chega rápido. Então, não perca tempo com qualquer coisa que não é importante. Siga firme, siga forte. Bem, pessoal, esse foi um pouquinho do nosso Papo de Artista sobre tempo hoje. A gente viu que tempo você precisa de priorização. Tá passando mais rápido do que você pensa, né? A gente precisa estar com o coração aberto e generosidade para ajudar o outro. A gente falou de propósito, de ideal, de amor como direção, né? Onde você quer chegar, lá que tem que bater seu coração. A gente falou da necessidade do caminho reto, né? A gente falou de estar presente. A gente falou da união do cérebro com o corpo. A gente falou que tudo é tempo e tempo é vida. Esse foi o resumão de hoje. Esse foi o Papo de Artista. Te espero no próximo, porque olha, vamos anotar isso aí, que você vai ser outro depois desses Papos de Artista. Nós estamos aqui juntos. Eu te falei no primeiro papo que você não está sozinho, que a gente vai segurar na nossa mão e a gente vai percorrer esse caminho lindo do artista, do criativo, para você ser melhor do que você sempre já foi. Estamos juntos nisso. Conta comigo. Você não está sozinho no seu ateliê, você não está sozinho no seu estúdio. Eu estou aqui com você. Troca uma ideia comigo. Escreva aqui embaixo todas as redes sociais. Eu estou aí. Eu estou atenta a você. Beijo. Até o próximo Papo de Artista.